O livro de Atos, no capítulo 17, diz que os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque, tendo recebido as Escrituras, o Evangelho, então toda nova ideia, toda nova perspectiva apresentada a eles como sendo parte do Evangelho, como sendo palavra de Cristo, como sendo uma mensagem cristã, eles se debruçavam sobre aqueles textos que naquele momento, naquele período, já era consenso entre a igreja como escritura, né, inspirada por Deus, como escritura, como conjunto de textos confiáveis, né, nos quais deveria se basear a fé cristã. Então, assim, sempre que eles recebiam algum elemento novo, supostamente evangélico, eles iam nas Escrituras, se dedicavam ao estudo cotidiano, diário das Escrituras, para conferir se tudo aquilo que era dito ou escrito como sendo palavra de Deus, como sendo o Evangelho de Cristo, de fato estava de acordo com aquilo que a igreja já considerava como escritura confiável, né? E é muito importante que nós observemos isso, porque nós, ao longo da nossa história, nós cristãos erramos muito nisso, né? Então nós acabamos por introduzir elementos estranhos à fé cristã e em muitos aspectos nós retiramos elementos extremamente importantes para a fundamentação da fé cristã por conta dessa falta de dedicação, né, na leitura bíblica, né, para de fato conferir se todas as ideias que são apresentadas em nome de Cristo como sendo parte das Escrituras de fato o são. Ainda mais no período em que nós vivemos, em que você tem tanta informação, você tem tanta gente falando pela internet em nome de Jesus, você tem tanto site, tanto livro sendo escrito, tantos textos, tanto conteúdo sendo divulgado como sendo cristão, como sendo evangélico. Então hoje é extremamente necessário a gente observar, a gente fazer como os crentes de Bereia. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o texto bíblico, pastor fulano, seja quem for, pode ser um pastor famoso, um pregador conhecido, você está falando alguma coisa a respeito de Cristo, beleza, você está falando, mas tem a Escritura, então vamos lá conferir nas Escrituras se tudo isso que você está falando é de fato verdade, independentemente de quem seja, né, da fama, da projeção desse pastor, pregador, profeta, evangelista, né, na mídia, independente da fama que essa pessoa tenha. Vamos lá conferir na Escritura, que é inspirado pelo Espírito Santo, se tudo isso que você está me apresentando aqui de fato tem base, tem respaldo bíblico, porque senão a gente vai incorrer em erros elementares como incorreu a igreja dos irmãos de Corinto. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai descrever um erro, um equívoco peculiar que estava acontecendo entre os coríntios. Ele diz, olha, alguns dentre vocês da igreja, Paulo não está dizendo que são elementos estranhos, que são pessoas não cristãs que se infiltraram no meio da igreja como sendo cristãos para corromper a fé dos irmãos. Não, ele diz, olha, tem alguns dentre vocês que afirmam que não há ressurreição de mortos. E isso é complicado porque esse evangelho que eu comuniquei a vocês e que é poderoso para salvar as vossas almas, ele diz que Cristo morreu e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então Paulo está dizendo que existem escrituras, Paulo está fazendo a referência, né, à lei, ao texto que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento. Paulo está recorrendo a esse texto dizendo, olha, a ressurreição de Cristo ela foi profetizada na lei, no Antigo Testamento, né? Então podemos citar aqui algumas referências como o Salmo 16, que é citado pelo apóstolo Pedro, naquilo que é considerado o primeiro sermão evangélico, né? Aquela pregação que Pedro faz após
a descida do Espírito Santo, um momento que ficou conhecido como o Pentecostes, né, o dia de Pentecostes. Então Pedro cita esse Salmo 16 fazendo referência à ressurreição de Cristo. O Salmo 22, que é um salmo profético que descreve com detalhes, né, a crucificação de Cristo. O próprio Cristo disse isso de si, né, o próprio Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus diz: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então Cristo estava falando da sua ressurreição, da sua subida, da sua volta, né, para os céus, e da vinda do Espírito Santo para que ele habitasse, né, na igreja. Isaías 53, né, que é o texto mais conhecido, mais famoso, que fala do sofrimento de Cristo, fala que Cristo padeceria pelos nossos pecados, e no texto também está implícito que Cristo ressuscitaria, porque diz lá que ele verá a sua posteridade e se alegrará. Então está implícito aí no texto que Cristo não só padeceria pelos nossos pecados, mas que ele também ressuscitaria. Então Paulo está chamando a atenção dos coríntios, fala: olha, de certa forma, vocês precisam fazer como os irmãos de Bereia, vocês precisam fazer uma leitura mais atenta, vocês precisam reconsiderar os elementos da fé de vocês, porque nós estamos afirmando aqui, esse evangelho que nós estamos pregando, ele tem um respaldo teórico. Tudo que nós estamos comunicando a vocês enquanto evangelho sobre Cristo, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo, tem respaldo teórico, né? Está nas Escrituras, isso foi profetizado há cerca de mais de 1000 anos. Algumas profecias datam como o Salmo 16, acho que cerca de 1000 anos antes, né, de Cristo. Então existem profecias, não somos nós que inventamos essa história, não é? Então, em que está baseado essa ideia de que Cristo não ressuscitou? Em que está baseado essa fé, né, que abraça o Evangelho, mas não acredita na ressurreição de mortos, né? Paulo vai dizer também: olha, Cristo ressuscitou e existem testemunhas oculares. Cristo apareceu a Pedro, apareceu aos outros irmãos, apareceu a cerca de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive até hoje. Então Paulo está dizendo: olha, além do referencial teórico sobre a ressurreição de Cristo, existem também entre nós testemunhas oculares desse fenômeno, desse fato. Então, em que está baseada essa fé de vocês? Então, vocês, irmãos de Corinto, precisam observar bem, porque se não há ressurreição de mortos, como alguns de vocês estão afirmando, então a fé de vocês não serve para nada. E a nossa pregação também é vã, a nossa pregação é inútil, porque nós estamos proferindo aqui nós estamos anunciando uma mentira, porque se não há ressurreição de mortos, Deus também não ressuscitou a Cristo. Então nós estamos correndo o risco aqui, então, né, de testemunhando contra Deus, porque, né, se não tem ressurreição de mortos, como vocês estão afirmando, então Deus não ressuscitou a Jesus, e nós estamos falando uma mentira aqui contra Deus também, né? Então nós precisamos, e aí Paulo vai dizer: olha, se as vossas esperanças, as nossas esperanças em Cristo, elas se restringem apenas a este século, porque uma fé que não crê na ressurreição de Cristo, ela está baseada em quê? Está baseada em elementos relacionados, baseados no benefício temporal, terreno, naquilo que Cristo pode fazer por nós aqui nessa terra. Então Paulo vai dizer: olha, se as nossas esperanças em Cristo, elas se restringem apenas àquilo que Deus, apenas aquilo que nós podemos receber de benefício dele aqui nessa terra, nós somos os mais infelizes, ou os mais desgraçados de todos os homens, porque Cristo não morreu e ressuscitou por isso, para que nós tenhamos uma vida legal, né? Uma vida sem problemas aqui nessa terra, mas Cristo morreu para resolver de uma vez por todas esse problema do pecado que nos separava de Deus. Hoje nós temos livre acesso, né, ao trono do Pai. Hoje nós, enquanto igreja, somos morada do Espírito Santo, né? Quando nós nos reunimos
enquanto igreja, a presença viva, material, física de Cristo, ela se manifesta no nosso meio. Então foi para isso que Cristo morreu, foi por isso que Cristo ressuscitou, para que hoje nós tivéssemos acesso a todo esse universo espiritual eterno no qual nós entramos quando aceitamos a Cristo, porque Jesus vai dizer que a Bíblia diz que a vida eterna, Jesus, o próprio Jesus, né, diz isso, que a vida eterna é essa, que creiam em mim, que creiam naquilo que o Senhor enviou. Quando Jesus tá orando, falando com Deus, fala, olha, a vida eterna é essa, que eles creiam em Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Então, quando você crê em Cristo, meu querido, você já entrou na vida eterna. Você já está vivendo na vida eterna. A vida eterna não é algo que vai acontecer depois que você morrer. Você que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador e crê que Cristo morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou, assim como está nas Escrituras, você já entrou na vida eterna. Então a vida eterna ela já é nesse tempo, nós já vivemos a vida eterna aqui nesse tempo. A vida eterna não vai acontecer, nós já estamos desenvolvendo a nossa salvação, como diz o apóstolo Paulo. Então, meu querido, não baseie, não fundamente as suas esperanças em Cristo, não coloque as suas esperanças em Cristo apenas naquilo que você acha ou naquilo que dizem que você pode receber de benefícios dele aqui nessa terra, mas fundamente a sua fé, se dedique, que assim como os irmãos de Beré, se dedique a uma leitura atenta, uma leitura diária, cotidiana do texto bíblico, naquilo que são também os seus referenciais teóricos, para que a sua fé possa ser uma fé fundamentada em Cristo e você não fique aí achando que Deus é simplesmente um fazedor de bênçãos, um mantenedor de uma igreja que só segue a Cristo por benefícios materiais. Três, quatro. Porque Cristo, Ele, mais uma vez, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, como está nas Escrituras, para que nós pudéssemos hoje ter todo esse acesso à graça, ter esse acesso à presença de Cristo no nosso meio, para que hoje nós pudéssemos ser, como eu disse, casa, habitação do Espírito Santo de Deus. E olha que isso não é, olha como isso é maravilhoso, meu querido, olha a grandeza de tudo isso. Cristo não morreu e ressuscitou para te dar casa, para te dar carro, simplesmente para te curar de uma enfermidade, por mais importante que isso possa ser. E eu sei o quanto isso é importante, eu sou deficiente visual, e eu sei o quanto uma enfermidade pode ser um espinho na carne, pode ser não é um espinho na carne, mas Cristo não morreu simplesmente para me curar de uma deficiência visual. Cristo não morreu simplesmente para me dar dinheiro, mas Cristo morreu para que eu pudesse ter acesso a todo esse universo e entender que a vida é eterna, entender que a vida não é só isso aqui, a vida não se restringe a 80, 70 ou 100, cento e poucos anos que eu vivo e que eu posso ser beneficiado por ele aqui nessa terra. Eu vou ser curado, eu vou enxergar pela eternidade, pelos séculos dos séculos, isso não tem fim. E foi para isso que Cristo morreu, para que para que nós tivéssemos essa consciência de que Ele veio justamente para nos tirar dessa vida material limitada e nos introduzir na eternidade. Sem marcador do botão.
que é um exercício, né? Um exercício de reflexão. 3, 4. O livro de Atos, no capítulo 17, diz que os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque, tendo recebido as Escrituras, o Evangelho, então toda nova ideia, toda nova perspectiva apresentada a eles como sendo parte do Evangelho, como sendo palavra de Cristo, como sendo uma mensagem cristã, eles se debruçavam sobre aqueles textos que naquele momento, naquele período, já era consenso entre a igreja como escritura, né, inspirada por Deus, como escritura, como conjunto de textos confiáveis, né, nos quais deveria se basear a fé cristã. Então, assim, sempre que eles recebiam algum elemento novo, supostamente evangélico, eles iam nas Escrituras, se dedicavam ao estudo cotidiano, diário das Escrituras, para conferir se tudo aquilo que era dito ou escrito como sendo palavra de Deus, como sendo o Evangelho de Cristo, de fato estava de acordo com aquilo que a igreja já considerava como escritura confiável, né? E é muito importante que nós observemos isso, porque nós, ao longo da nossa história, nós cristãos erramos muito nisso, né? Então nós acabamos por introduzir elementos estranhos à fé cristã e em muitos aspectos nós retiramos elementos extremamente importantes para a fundamentação da fé cristã por conta dessa falta de dedicação, né, na leitura bíblica, né, para de fato conferir se todas as ideias que são apresentadas em nome de Cristo como sendo parte das Escrituras de fato o são. Ainda mais no período em que nós vivemos, em que você tem tanta informação, você tem tanta gente falando pela internet em nome de Jesus, você tem tanto site, tanto livro sendo escrito, tantos textos, tanto conteúdo sendo divulgado como sendo cristão, como sendo evangélico. Então hoje é extremamente necessário a gente observar, a gente fazer como os crentes de Bereia. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o texto bíblico, pastor fulano, seja quem for, pode ser um pastor famoso, um pregador conhecido, você está falando alguma coisa a respeito de Cristo, beleza, você está falando, mas tem a Escritura, então vamos lá conferir nas Escrituras se tudo isso que você está falando é de fato verdade, independentemente de quem seja, né, da fama, da projeção desse pastor, pregador, profeta, evangelista, né, na mídia, independente da fama que essa pessoa tenha. Vamos lá conferir na Escritura, que é inspirado pelo Espírito Santo, se tudo isso que você está me apresentando aqui de fato tem base, tem respaldo bíblico, porque senão a gente vai incorrer em erros elementares como incorreu a igreja dos irmãos de Corinto. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai descrever um erro, um equívoco peculiar que estava acontecendo entre os coríntios. Ele diz, olha, alguns dentre vocês da igreja, Paulo não está dizendo que são elementos estranhos, que são pessoas não cristãs que se infiltraram no meio da igreja como sendo cristãos para corromper a fé dos irmãos. Não, ele diz, olha, tem alguns dentre vocês que afirmam que não há ressurreição de mortos. E isso é complicado porque esse evangelho que eu comuniquei a vocês e que é poderoso para salvar as vossas almas, ele diz que Cristo morreu e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então Paulo está dizendo que existem escrituras, Paulo está fazendo uma referência, né, à lei, ao texto que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento. Paulo está recorrendo a esse texto dizendo, olha, a ressurreição de Cristo ela foi profetizada na lei, no Antigo Testamento, né? Então podemos citar aqui algumas referências como o Salmo 16,
que é citado pelo apóstolo Pedro, naquilo que é considerado o primeiro sermão evangélico, né? Aquela pregação que Pedro faz após a descida do Espírito Santo, um momento que ficou conhecido como o Pentecostes, né? O dia de Pentecostes. Então Pedro cita esse Salmo 16 fazendo referência à ressurreição de Cristo. O Salmo 22, que é um salmo profético que descreve com detalhes, né, a crucificação de Cristo. O próprio Cristo disse isso de si, né? O próprio Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus diz: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então Cristo estava falando da sua ressurreição, da sua subida, da sua volta, né, para os céus, e da vinda do Espírito Santo para que ele habitasse, né, na igreja. Isaías 53, né, que é o texto mais conhecido, mais famoso, que fala do sofrimento de Cristo, fala que Cristo padeceria pelos nossos pecados, e no texto também está implícito que Cristo ressuscitaria, porque diz lá que ele verá a sua posteridade e se alegrará. Então está implícito aí no texto que Cristo não só padeceria pelos nossos pecados, mas que ele também ressuscitaria. Então Paulo está chamando a atenção dos coríntios, fala: olha, de certa forma, vocês precisam fazer como os irmãos de Bereia, vocês precisam fazer uma leitura mais atenta, vocês precisam reconsiderar os elementos da fé de vocês, porque nós estamos afirmando aqui, esse evangelho que nós estamos pregando, ele tem um respaldo teórico. Tudo que nós estamos comunicando a vocês enquanto evangelho sobre Cristo, sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo, tem respaldo teórico, né? Está nas Escrituras, isso foi profetizado há cerca de mais de 1000 anos. Algumas profecias datam como o Salmo 16, acho que cerca de 1000 anos antes, né, de Cristo. Então existem profecias, não somos nós que inventamos essa história, né? Então, em que está baseado essa ideia de que Cristo não ressuscitou? Em que está baseado essa fé, né, que abraça o Evangelho, mas não acredita na ressurreição de mortos, né? Paulo vai dizer também: olha, Cristo ressuscitou e existem testemunhas oculares. Cristo apareceu a Pedro, apareceu aos outros irmãos, apareceu a cerca de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive até hoje. Então Paulo está dizendo: olha, além do referencial teórico sobre a ressurreição de Cristo, existem também entre nós testemunhas oculares desse fenômeno, desse fato. Então, em que está baseada essa fé de vocês? Então, vocês, irmãos de Corinto, precisam observar bem, porque se não há ressurreição de mortos, como alguns de vocês estão afirmando, então a fé de vocês não serve para nada. E a nossa pregação também é vã, a nossa pregação é inútil, porque nós estamos proferindo aqui nós estamos anunciando uma mentira, porque se não há ressurreição de mortos, Deus também não ressuscitou a Cristo. Então nós estamos correndo o risco aqui, então, né, de testemunhando contra Deus, porque, né, se não tem ressurreição de mortos, como vocês estão afirmando, então Deus não ressuscitou a Jesus, e nós estamos falando uma mentira aqui contra Deus também, né? Então nós precisamos, e aí Paulo vai dizer: olha, se as vossas esperanças, as nossas esperanças em Cristo, elas se restringem apenas a este século, porque uma fé que não crê na ressurreição de Cristo, ela está baseada em quê? Está baseada em elementos relacionados, baseados no benefício temporal, terreno, naquilo que Cristo pode fazer por nós aqui nessa terra. Então Paulo vai dizer: olha, se as nossas esperanças em Cristo, elas se restringem apenas àquilo que Deus, apenas aquilo que nós podemos receber de benefício dele aqui nessa terra, nós somos os mais infelizes, ou os mais desgraçados de todos os homens, porque Cristo não morreu e ressuscitou por isso, para que nós tenhamos uma vida legal, né? Uma vida sem problemas aqui nessa terra, mas Cristo morreu para resolver de uma vez por todas esse problema do pecado que nos separava de Deus. Hoje nós temos livre acesso,
né, ao trono do Pai. Hoje nós, enquanto igreja, somos morada do Espírito Santo, né? Quando nós nos reunimos enquanto igreja, a presença viva, material, física de Cristo, ela se manifesta no nosso meio. Então foi para isso que Cristo morreu, foi por isso que Cristo ressuscitou, para que hoje nós tivéssemos acesso a todo esse universo espiritual eterno no qual nós entramos quando aceitamos a Cristo, porque Jesus vai dizer que a Bíblia diz que a vida eterna, Jesus, o próprio Jesus, né, diz isso, que a vida eterna é essa, que creiam em mim, que creiam naquele que o Senhor enviou. Quando Jesus tá orando, falando com Deus, fala, olha, a vida eterna é essa, que eles creiam em Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Então, quando você crê em Cristo, meu querido, você já entrou na vida eterna. Você já está vivendo na vida eterna. A vida eterna não é algo que vai acontecer depois que você morrer. Você que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, e crê, que Cristo morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou, assim como está nas Escrituras, você já entrou na vida eterna. Então a vida eterna ela já é nesse tempo, nós já vivemos a vida eterna aqui nesse tempo. A vida eterna não vai acontecer, nós já estamos desenvolvendo a nossa salvação, como diz o apóstolo Paulo. Então, meu querido, não baseie, não fundamente as suas esperanças em Cristo, não coloque as suas esperanças em Cristo apenas naquilo que você acha ou naquilo que dizem que você pode receber de benefícios dele aqui nessa terra, mas fundamente a sua fé, se dedique, que assim como os irmãos de Beré, se dedique a uma leitura atenta, uma leitura diária, cotidiana do texto bíblico, naquilo que são também os seus referenciais teóricos, para que a sua fé possa ser uma fé fundamentada em Cristo e você não fique aí achando que Deus é simplesmente um fazedor de bênçãos, um mantenedor de uma igreja que só segue a Cristo por benefícios materiais. Porque Cristo, Ele, mais uma vez, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, como está nas Escrituras, para que nós pudéssemos hoje ter todo esse acesso à graça, ter esse acesso à presença de Cristo no nosso meio, para que hoje nós pudéssemos ser, como eu disse, casa, habitação do Espírito Santo de Deus. E olha que isso não é, olha como isso é maravilhoso, meu querido, olha a grandeza de tudo isso. Cristo não morreu e ressuscitou para te dar casa, para te dar carro, simplesmente para te curar de uma enfermidade, por mais importante que isso possa ser. E eu sei o quanto isso é importante, eu sou deficiente visual, e eu sei o quanto uma enfermidade pode ser um espinho na carne, pode ser não é um espinho na carne, mas Cristo não morreu simplesmente para me curar de uma deficiência visual. Cristo não morreu simplesmente para me dar dinheiro, mas Cristo morreu para que eu pudesse ter acesso a todo esse universo e entender que a vida é eterna, entender que a vida não é só isso aqui, a vida não se restringe a 80, 70 ou 100, cento e poucos anos que eu vivo e que eu posso ser beneficiado por ele aqui nessa terra. Eu vou ser curado, eu vou enxergar pela eternidade, pelos séculos dos séculos, isso não tem fim. E foi para isso que Cristo morreu, para que para que nós tivéssemos essa consciência de que Ele veio justamente para nos tirar dessa vida material limitada e nos introduzir na eternidade.